Olá, minhas amigas e meus amigos. 2 Coríntios capítulo 2, verso 11 diz: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoremos os seus desígnios. Olha que interessante. Um dos fatos mais consternadores sobre a vida é que todos os seres humanos têm um inimigo sobrenatural, cujo objetivo é usar a dor e o prazer para nos tornar cegos, estúpidos e miseráveis para sempre. A Bíblia o chama de diabo e Satanás, o sedutor do mundo, o acusador. Apocalipse capítulo 12, verso 9 ao 10. O seu príncipe deste mundo, João capítulo 12, verso 31. E o Deus deste século, 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Ele é o nosso adversário que anda em derredor como um leão, que ruge procurando alguém para devorar. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. No entanto, estando numa escravidão mais terrível e inadvertida, todo mundo segue voluntariamente segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Fecha aspas. Efésios, capítulo 2, verso 2. Em seu nível de maior sucesso, seus súditos marcham inconscientemente para a destruição e leva consigo todos quanto podem. O bom combate, 1 Timóteo 1,18, sobre o qual escreve sobre o título Avance and at War, Desperto para a Guerra, ou Despertar para a Guerra, inclui a resistência diária deste inimigo. 1 Pedro 5,9 e Tiago 4,7. A recusa diária de lidar ou dar a ele uma eterna oportunidade, Efésios 4, 27, e a oposição diária aos seus esquemas, Efésios capítulo 6, verso 11. Deus é soberano sobre Satanás. O diabo não tem a mão livre neste mundo. Ele está preso por uma coleira, de forma que não pode fazer mais do que Deus permite. Como um cão. Com efeito, ele deve obter permissão, tal como no caso de Simão Pedro, em que Jesus revela: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos espernear como trigo. Lucas 22, 31. E no caso de Jó, disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Jó capítulo 2, verso 6. Então, evidentemente, Deus vê o papel contínuo de Satanás como essencial para os seus propósitos no mundo, uma vez que, se Deus quisesse, Satanás seria imediatamente lançado no fogo, agora, ao invés de no final dos tempos. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e será atormentado de dia e de noite pelos séculos dos séculos, conforme prescreve Apocalipse capítulo 20, verso 10. Sua derrota completa é próxima e certa, mas ainda não. O servo involuntário da nossa santificação. Como que funciona isso? Deus tem intenção de que parte de nossa preparação para o céu seja uma vida de combate ao inferno. Sim, guerra declarada. Ele a chama de o bom combate, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18, e uma boa corrida, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 12. É chamado de bom não porque podemos ser mortos, o que pode acontecer, né? Em Apocalipse 2,10 prescreve isso, mas porque esses tiroteios refinam o ouro de nossa fé. 1 Pedro, capítulo 1, verso 7. Na vida e na morte. Deus é o grande general desta guerra. Ele nos deu o walkie-talkie da oração para pedir ajuda. Tomai, pois, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, conforme Efésios capítulo 6, verso 17 ao 18. Ele enxerga o que há por trás dessas linhas inimigas e sabe exatamente as estratégias que serão usadas contra nós. Ele as escreveu em um manual de guerra, abre aspas,
para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Fecha aspas. A razão pela qual não seremos superados é que não lhe ignoramos os desígnios. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 11. Bom, então qual é a cartilha sobre a estratégia contra Satanás? Já que nós estamos nesse vídeo a respeito das estratégias desse ardil inimigo. Se você precisa de uma atualização sobre esses desígnios, aqui está um resumo. Que Deus o faça um poderoso guerreiro. Essa é a nossa pedida, a nossa oração. Que Ele adestre suas mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Salmo 144, verso 1. Então, quais são as 10 estratégias de Satanás? É o que vamos falar no vídeo de hoje. Primeiro, Satanás mente e é o pai da mentira. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João capítulo 8, verso 44. Na primeira vez em que Satanás aparece na Bíblia, Gênesis capítulo 3, as primeiras palavras em seus lábios são de duvidar da verdade. E é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E as segundas palavras dos seus lábios foram uma falsidade sutil. É certo que não morrereis. João diz que Satanás jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. João capítulo 8, verso 44. Estamos lidando com a essência da falsidade e do engano. Muito cuidado com isso. Segundo, ele cega as mentes dos incrédulos. Abre aspas, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Fecha aspas. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Então ele não somente fala o que é falso, ele esconde o que é verdadeiro. Ele nos impede de ver o tesouro do evangelho. Ele nos deixa ver fato, até provas, mas não seu precioso valor. Terceiro, ele se mascara em fantasia de luz e de justiça, que nós chamamos de espírito de engano. Em 2 Coríntios capítulo 11, do verso 13 ao 15, Paulo diz que algumas pessoas estão se passando por apóstolos, as quais não o são. Ele explica assim: o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros da justiça. Em outras palavras, Satanás tem servos que professam verdades suficientes para se juntarem à igreja e, de dentro, ensinarem o que Paulo chama de ensino de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Jesus diz que eles serão como lobos disfarçados de ovelhas. Mateus capítulo 7, verso 15. Em Atos 20, verso 30, diz que eles não pouparão rebanho, mas desviarão as pessoas para a destruição. Sem o dom de discernimento de Deus, Filipenses capítulo 1, verso 9, nosso amor será reduzido à estupidez. Quarto, Satanás faz sinais e maravilhas. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9, os últimos dias são descritos assim, abre aspas, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Alguns o traduzem como com fatos ou como falsos sinais e maravilhas. Mas isso faz com que sinais e maravilhas pareçam irreais. De fato, algumas pessoas dizem que Satanás só pode fazer falsos milagres. Eu duvido. E mesmo que seja verdade, o falso dele será bom o suficiente para parecer real para quase todos.
Uma razão pela qual eu duvido que Satanás pode apenas fingir seu milagre é que em Mateus 24, Jesus descreve os últimos dias assim. Abre aspas. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Fecha aspas. Não há indício de que esses sinais e maravilhas são truques, que sua confiança seja confundida ou fundamentada em algo muito mais profundo do que qualquer suposta incapacidade de Satanás de fazer sinais e maravilhas. Até sinais e maravilhas reais a serviço de afirmações anticristãs não provam nada, mesmo que quando são feitas em nome de Jesus. Senhor, Senhor, porventura em teu nome não fizemos muitos milagres? Para o que Jesus responderá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, verso 22 a 23. O problema não foi que os sinais e maravilhas não eram reais, mas que eram a serviço do pecado. Quinto, Satanás tenta as pessoas a pecar. Foi isso que ele fez, sem sucesso, evidentemente, com Jesus no deserto. Ele queria que Jesus abandonasse o caminho do sofrimento e obediência. Mateus capítulo 4, verso 11. Foi o que ele fez com sucesso com o discípulo Judas nas últimas horas da vida de Jesus. Lucas 22, do verso 3 ao 6. E em 2 Coríntios 11, 3, Paulo adverte todos os crentes contra isso. Abre aspas. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Fecha aspas. Sexto, Satanás arranca a palavra de Deus dos corações das pessoas e sufoca a fé. Meu Deus, esse aqui é sem dúvida um dos pontos mais complexos desse vídeo. Jesus contou uma parábola dos 4 solos em Marcos capítulo 4, verso 1 a 9. Nela, a semente da palavra de Deus é semeada e algumas caem no caminho e os pássaros rapidamente as tiram. Ele explica no versículo 15, abre aspas, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles, fecha aspas. Satanás arranca a palavra porque ele odeia a fé que a palavra produz. Romanos capítulo 10, verso 7. Paulo expressa a sua preocupação com a fé dos Tessalonicenses assim, abre aspas, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Fecha aspas. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 5. Paulo sabia que o desígnio de Satanás é de sufocar a fé das pessoas que ouviram a palavra de Deus. Sétimo ponto deste vídeo, Satanás causa algumas enfermidades e doenças. Não todas as doenças são de origens espirituais, mas há casos que nós temos que observar a influência satânica nisso. Certa vez Jesus curou uma mulher que estava encurvada e não conseguia endireitar-se. Quando alguns o criticaram por fazer isso no sábado, ele disse, abre aspas, por que motivo não devia livrar deste cativeiro em dia de sábado essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Fecha aspas. Lucas capítulo 13, verso 16. Jesus viu a Satanás como aquele que havia causado essa doença. Em Atos capítulo 10, verso 38, Pedro descreveu a Jesus como fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Em outras palavras, o diabo muitas vezes oprime as pessoas com enfermidades. Este também é um dos seus desígnios. Mas não cometa o erro de dizer que toda doença, como nós dizemos no início desse tópico,
é obra do diabo. Não, não, não. Certamente, mesmo quando um espinho na carne é o desígnio de Deus para com a nossa santificação, também pode ser o mensageiro de Satanás. 2 Coríntios capítulo 12, verso 7. Mas há outros casos em que a doença é atribuída unicamente ao desígnio de Deus, sem referência a Satanás. Como, por exemplo, vai dizer no texto de: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. João 9,3. Jesus não sente necessidade de colocar Satanás como culpado em seus próprios desígnios misericordiosos. Não, 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 não. 8º ponto. Satanás é um assassino. Sim, o 8º ponto é uma afirmativa. Jesus disse que aqueles que estavam planejando matá-lo: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. João 8,44. Olha para você ver. Jesus chama Satanás de homicida desde o início. João disse: não seja segundo Caim, que era um maligno, ou do maligno, como vocês queiram, e assassinou a seu irmão. 1 João capítulo 3, verso 12. Jesus disse à irrepreensível igreja de Esmirna, abre aspas: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Sê, pois, fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Para colocar isso em uma palavra, Satanás tem sede de sangue. Sim, eu sei que é forte essa expressão, mas é isso. Satanás tem sede de sangue. Cristo veio ao mundo para que possamos ter vida e tê-la em abundância. João capítulo 10, verso 10. Satanás vem para destruir a vida onde quer que possa e no final torná-la eternamente miserável. O 9º ponto do nosso vídeo: Satanás luta contra os planos de missionários. Que Deus tenha misericórdia deles. E aproveitemos esse tópico para orar pelos nossos missionários. Paulo conta como seus planos missionários foram frustrados em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 17 a 18. Ora, nós, irmãos, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo e ver-nos pessoalmente. Por isso, quis ir até vós. Contudo, Satanás nos barrou no caminho. Satanás odeia o evangelismo e o discipulado e lançará todos os obstáculos que puder no caminho dos missionários e das pessoas com o zelo pelo amor de evangelizar. O amor de evangelizar. 10º ponto, Satanás acusa os cristãos diante de Deus. Apocalipse capítulo 2, verso 10 diz: então ouvi grande voz no céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. A derrota de Satanás é certa, mas suas acusações não cessaram. Tal como foi com Jó, e assim conosco, Satanás diz a Deus sobre nós: eles não o amam de verdade, eles amam seus benefícios. Estende, porém, a mão, toca-lhes em tudo quanto ele tem, e verás que não blasfêmia contra ti na tua face. Jó, capítulo 1, verso 11. A fé deles não é real. Satanás os acusa diante de Deus, como ele fez com Jó. Mas é algo glorioso que os seguidores de Jesus tenham um advogado que vive para interceder por eles. Hebreus capítulo 7, verso 25. Satanás não vencerá. Estes são alguns dos desígnios de Satanás. O caminho para a vitória nesse combate é nos apegarmos a Cristo, que já deferiu o golpe decisivo na cruz do Calvário. 1 João capítulo 3, verso 8 diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo.
Hebreus capítulo 2, verso 14 diz: ele igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo. Em Colossenses capítulo 2 e o verso 15, e Deus, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Em outras palavras, o golpe decisivo foi desferido no Calvário. Marcos capítulo 3, 27. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Apocalipse capítulo 20, verso 10 diz que em um dia o combate acabará. O diabo será lançado para dentro do lago de fogo e enxofre e será atormentado de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Veja Mateus capítulo 8, verso 29, capítulo 25, verso 41. A sugestão desse amado professor para nós, neste vídeo, Igreja do Senhor, resista. Tiago diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. No capítulo 4, verso 7. Como faremos isso? Eis como eles fizeram isso de acordo com Apocalipse capítulo 12, verso 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Eles amaram o triunfo de Cristo por seu sangue. Eles proclamaram essa verdade com fé. Eles não temeram a morte e triunfaram. O Novo Testamento destaca a oração como a companhia ou acompanhamento permeador de todas essas batalhas. Abre aspas. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica. Efésios capítulo 6, verso 17 ao 18, À medida que o fim desta era se aproxima e Satanás se enfurece, Jesus nos chama para a oração em tempo de guerra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de se suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Lucas, capítulo 21, verso 36. Da mesma forma, Pedro faz um chamado urgente para as orações acerca do fim dos tempos. Abre aspas. Ora, o fim de todas as coisas está próxima. Sede, portanto, os criteriosos e sóbrios, a bem de vossas orações. 1 Pedro, capítulo 4, verso 7. Até mesmo Jesus lutou contra o diabo em nosso favor com a arma da oração. Olha o nosso exemplo. Ele disse a Pedro em Lucas, capítulo 22, verso 31 ao 33, abre aspas, Satanás vos reclamou para vos espernear como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Fecha aspas. Portanto, Jesus ilustra para nós a oposição a uma ameaça satânica específica com a oração. E é claro, Jesus nos instruiu a fazermos da oração uma arma diária para a proteção em geral. Abre aspas. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Fecha aspas. Mateus capítulo 6, verso 13. Isto é, livrai-nos da tentação, bem-sucedida do maligno. Você confronta os desígnios do diabo com um foco determinado no poder da oração. E pior, não existe zona neutra. A questão não é se queremos ou não entrar nessa guerra. Oh, meu irmão, minha irmã, todos estão nelas. Nessas guerras espirituais.
nessa batalha espiritual. Ou somos derrotados pelo diabo e dessa maneira seguimos como gado para o abate, o príncipe da potestade do ar, como diz Efésios capítulo 2, verso 2, ou estamos resistindo, como diz 1 Pedro 5,9, resisti-lhe firmes na fé. Não existe zona neutra, não. Ou triunfamos por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do seu testemunho, ou seremos escravizados por Satanás. Portanto, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo, 2 Timóteo 2,3. E combate o bom combate, 1 Timóteo 1,18. Portanto, ore sem cessar. O Senhor Jesus não é menos guerreiro hoje do que nos dias passados. Então, incito-os novamente. Venha a Ele como soldados dispostos do Príncipe da Paz e aprendam a dizer: o Senhor me adestras as mãos para a batalha. Conforme diz Salmo 144, verso 1. Gostou desse texto? Não, ele não é meu, não. Ele é um texto traduzido por Rafael Salazar, do autor maravilhoso John Piper, que é doutor em teologia pela Universidade de Munique e fundador do DesiringGod.org e chanceler no Bethlehem College e Seminary. Esse maravilhoso autor serviu por 33 anos como pastor principal do Bethlehem Baptist Church em Minneapolis, Minnesota. John Piper é autor de diversos livros, como Uma Glória Peculiar, publicado pela editora Fiel, e Em Busca de Deus, publicado pela Shed. Contudo, diante desse texto, dessa proposta maravilhosa, a única coisa que eu peço, que Deus possa vos abençoar. E nada mais do que isso. Orai sem cessar. Não se esquece de inscrever no nosso canal. Obrigado.